Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Graças a Deus, gente, nós tudo bem. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tá bem. Uma noite de sexta-feira, gente, muito quente aqui, muito quente mesmo. Um calor assim que realmente não dá nem para explicar. Hoje foi um dia muito quente. Mas é verão e a gente sabe que é quente mesmo, não adianta. Mas a gente, nossa, tem muita gente aí que trabalha na rua que sofre com esse sol, gente, que sofre com esse sol. São os nossos irmãos aí que trabalham debaixo dessa torreira de sol aí, que olha, é complicado. Eu que trabalho na sombra, sou costureira, trabalho na sombra, já me sinto, imagina para quem trabalha aí, os agricultores e pessoal no caso que trabalham com na rua, né? Que precisa estar aí debaixo desse sol. É complicado. Que Deus Nosso Senhor dê força a cada um de nós para enfrentarmos, né, o nosso dia a dia de trabalho pela busca do nosso pão. E a gente deve sim pedir um pelos outros, porque somos todos irmãos. E que Deus Nosso Senhor lá em cima nos olhe e cuide de nós, porque se não for Ele cuidando, gente, vai ser muito difícil a gente conseguir passar por essa provação aqui da terra. Hoje sexta-feira, né, gente, início de final de semana. Ontem a gente leu 2 Reis capítulo 3, reinado de Jorão em Israel. Esse acaba sendo tá sendo mais uma história, né, que a gente está lendo. Hoje a gente vai ler 2 Reis capítulo 4, a multiplicação do azeite. Muitas partes aqui eu já conheço da história. Não tinha parado para ler o livro todo, mas conhecia bastante partes desse livro. Então esse aqui eu conheço, a multiplicação do azeite. Assim é na vida da gente. Quando a gente confia no Senhor, Ele multiplica. Ele multiplica mesmo. Eu sei porque na minha casa já se multiplicou muitas e muitas vezes e veio pela mão do Senhor. Com a graça de Deus, Ele multiplicou para nós. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua santa presença, querido Deus. Pai amado, obrigada, Senhor. Oh, Deus querido, abençoa, Senhor. Dê entendimento, Pai amado, aos Teus filhos, para que a gente possa entender, Pai, o que o Senhor nos diz aqui em 2 Reis, capítulo 4. Tudo aquilo que o Senhor tem para colocar em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te entrego a todos nós. Amém e amém. A multiplicação do azeite. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: Vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita azeite em todas essas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele, depois fechada a porta sobre si, sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Chega-me ainda uma vasilha,
Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vivem do resto, no caso. O filho da sunamita revive. Gente, aqui eu do azeite foi aquilo que eu disse. A partir do momento que tu é uma pessoa do Senhor, que tu é uma pessoa que tu conhece a verdade, que tu segue o Senhor, Ele nunca vai deixar a tua vasilha vazia. Nunca, gente. Ele sempre vai derramar do azeite para ti. Sempre. Ele sempre vai encher o teu armário, ele sempre vai encher a tua geladeira, nunca vai faltar. Às vezes, vai assim num extremo, onde tu diz assim, nossa, vai faltar tal coisa, mas quando tu vê, tu foi lá e comprou. Então não faltou, gente. Se tu tiver uma farinha de milho dentro de casa e 1 litro de leite na geladeira, não faltou. Se tu tiver farinha de milho em casa e se tu tiver água e sal, não faltou. Então é isso que muita gente não entende. É pouco? É pouco. Mas é muito. É muito para quem não tem nada. Entende? Então é uma coisa, no caso, que Jesus não deixa faltar. Às vezes vai indo. Quando a gente vê, a gente diz assim, Senhor, tá esvaziando, tá ficando vazio. E o Senhor vai lá e dá um jeito e enche todo o teu armário. Porque tu diz assim, ó, mas não foi Deus quem trouxe. Foi eu que batalhei, comprei, fui lá no mercado e trouxe. Mas se tu foi porque Deus te deu condições de trabalhar. Se tu foi porque Deus te deu serviço. Se tu foi porque Deus abençoou e te deu saúde. Se tu foi, é porque Deus está contigo todos os dias fazendo com que tu ganhe o dinheiro do teu pão. E tu vai lá no mercado, compra tuas coisas e tu diz assim, mas foi o dinheiro que comprou. Não, não foi o dinheiro. Quem te deu aquilo ali foi o Senhor. O Senhor te deu o dinheiro, o Senhor te deu o trabalho, o Senhor te deu a saúde, o Senhor te deu tudo. Tu simplesmente acha que é tu que está fazendo, mas não é. É Deus quem está fazendo. Então vamos saber agradecer. Agradecer é muito importante, muito. Pedir é bom, agradecer é melhor. O filho da sunamita revive. Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que reteve para comer. E todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. E ela disse a seu marido: Tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto sobre o muro e ponhamo-lhe ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, quando ele vier a nós, se recolherá ali. Sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Que lindo, né, gente? Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E ele o chamou, e ela se apresentou perante ele. Pois Eliseu havia dito a Geazi: Dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo. Que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ao que ela respondera: Eu habito no meio do meu povo. Então dissera ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi dissera: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama-a. E ela a chamou, e ela se pôs à porta. E Eliseu disse: Por este tempo, e no ano próximo, abraçarás um filho. Respondeu ela: Não, meu senhor,
homem de Deus, não minta a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o menino crescido, saiu um dia a ter com seu pai, que estava nos segadores. Disse a seu pai: minha cabeça, minha cabeça. Então ele disse a um moço: leva-o a sua mãe. Este o tomou e o levou à sua mãe, e o menino estava sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus, e fechando sobre ele a porta, saiu. Então chamou seu marido e disse: manda-me, peço-te, um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Disse ele: por que queres ir ter com ele hoje? Não é a lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então ela fez abaldar a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não me detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Gease, seu moço: eis aí a sunamita. Corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe: vais bem? Vai bem o teu marido? Vai bem o teu filho? Ela respondeu: vai bem. Chegando ela ao monte, à presença do homem de Deus, apegou-se-lhe aos pés, chegou-se Gease para a retirar. Porém o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Então disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Disse: não, disse eu. Não me enganes. Desculpa, gente, eu li e não entendi. Então disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. Ao que ele disse a Gease: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúde, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. A mãe do menino, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Gease foi adiante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e informou, dizendo: o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Em seguida subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, e os olhos sobre os olhos do menino, e a mão sobre as mãos do menino, e ficou encurvado sobre ele até que a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa de uma parte à outra, tornou a subir e se encurvou sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e subindo espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Gease e disse: chama essa sunamita. E ele a chamou. Quando ela se lhe apresentou, disse ele: toma o teu filho. Então ela entrou e prostrou-se a seus pés, inclinando-se à terra, e tomando seu filho saiu. A comida envenenada. Gente, que coisa mais linda! Que coisa mais linda o que Deus faz. Aí diz assim: não, mas isso aí era lá na época lá do Eliseu. Não, gente, ele faz até hoje. Ele faz. Eu já contei para vocês o milagre da vida da minha neta, que nasceu sem enxergar, gente. E Jesus foi e fez o milagre.
ela não era para ela andar, não era para ela falar, não era para ela ter sentido nenhum. Ela tá hoje aí andando, já fala mamãe. Ela tem um atraso na fala? Tem. Mas o pai dela falou com 4 anos e não tinha atraso nenhum, não tinha microcefalia. Gente, quando Deus age, o milagre é tão lindo, é tão lindo, é tão lindo. Não sei se eu já contei para vocês ou não, mas uma vez à noite, a minha sogra, ela era acamada já estava doente e ela tinha muita dor numa perna, porque um nervo da perna dela estava quase arrebentando. Então aquilo ali dava muita dor nela e ela acordava de madrugada gritando. E ela tinha ido passar um tempo na nossa casa. Ela passou assim um tempo na casa de um dos filhos dela e depois ela foi passar um tempo na nossa casa. E ela estava deitada, de repente de madrugada ela começou a chorar muito e gritar muito de dor. E ela tinha um remédio que ela tomava, que era tipo assim, um remédio muito forte, tipo uma... Como é que é o nome? Eu não vou saber dizer para vocês agora o nome do remédio. Eu sei que o nome do remédio em si é Paco, mas ele é um remédio muito forte que ela tomava e aquilo ali dava uma aliviadinha na dor. Então, e ela já tinha tomado, gente. Então, meu marido levantou e eu disse pra ele, ó, Dona Alzira tá chorando de dor. Ela gritava de dor naquela cama. E ele foi até lá, conversou com ela, fez uma massagem, ficou um pouco lá e ele não tinha o que fazer. Então ele foi, se deitou de novo e ela gritava de dor e ela gritava de dor. E eu me levantei, gente, ela estava num quarto, assim que dava para minha cozinha e o meu quarto dava para a sala. Então, bem na passagem da sala para a cozinha, eu parei e pedi ao Senhor, eu disse, Senhor, eu disse, manda os teus anjos para aliviar a dor da Dona Alzira. E ali eu entrei na presença do Senhor. Ai, gente, foi tão lindo o agir de Deus naquela noite. Eu não enxerguei mais o nosso mundo, eu enxerguei um mundo espiritual. Minha casa não tinha mais as paredes, não via mais o chão, não via nada. Vi 2 anjos descendo. Foram até onde estava a Dona Alzira, eu vi a Dona Alzira estava do meu lado, assim, bem onde ficava a cama dela. Eles botaram as mãos por cima dela e eu fiquei parada, gente. Não tinha mais nada naquela... Aonde eu fui, não tinha mais nada. Não tinha chão, não tinha móveis, não tinha nada. Só tinha eu parado, aqueles 2 anjos, um de cada lado da Dona Alzira e a Dona Alzira deitada, sem nada embaixo, ela estava só deitada e ali os 2 com as mãos por cima dela e eu olhando aquilo ali, contemplando. Gente, eu fiquei parada, eu fiquei extasiada com aquilo ali. Aquilo ali é um mundo espiritual, aquilo ali foi Deus agindo, foi o meu pedido. Quando eu disse para o Senhor, eu disse, Jesus, acode a minha sogra, oh Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Eu pedi para ele, Senhor, manda os teus anjos. E ele mandou os 2 anjos que vieram, nunca vou me esquecer daquilo ali. E colocaram as mãos por cima dela. E conforme eles colocaram a mão, ela foi indo, foi reduzindo aqueles gritos, e foi reduzindo. Até que ela parou de gritar, e quando ela parou de gritar, então, eu estava parada de novo, no mesmo local. Não tinha nem chegado ao quarto dela, gente. Eu estava parada entre a minha sala e a cozinha. E então os anjos já não via, eu não via mais, eu já não estava no mundo espiritual, eu já estava no mundo terrestre. Mas eu confesso para vocês, gente, que eu não tenho vontade nenhuma, não tive vontade nenhuma de voltar da onde eu estava. Foi muito lindo, foi muito lindo. E assim é o agir de Deus na vida da gente, gente. Todos os dias o Senhor está junto. Todos os dias Ele pode fazer. Basta você pedir, basta você querer. E Ele vai agir, porque Ele é Deus. Peça em nome de Jesus, peça ajuda sempre que você precisar. Você tem um anjo sempre junto com você, e isso aí é o mais lindo e o mais importante de tudo. Jesus, Ele intercede
O Espírito Santo intercede aqui na terra. Jesus deixou para nós. Ele leva ao Pai. Ele leva ao Pai. Então você pode fazer isso como essa sunamita fez e conseguiu seu filho de volta. Assim, hoje em dia, se a gente tiver fé como um grãozinho de mostarda, a gente consegue muita coisa do Senhor, porque Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus poderoso e é um Deus maravilhoso. Só existe Ele, né, gente? Só existe esse Deus. E é dele que a gente tem que recorrer sempre, seja na alegria, seja na tristeza. Sempre com Ele. A comida envenenada se torna sã. Eliseu voltou a Gilgal, e havia fome na terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse o seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo, e a fim de apanhar ervas, e achando uma parra brava, colheu dela, e a sua capa cheia de cintidas, e voltando, cortou-as na panela do caldo, não sabendo o que era. Assim tiraram de comer para os homens, e havendo eles provado o caldo, clamaram, dizendo: ó homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. E ele, porém, disse: trazei-me farinha. E deitou-se na panela e disse: tirai para os homens, a fim de que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Louvado seja outro milagre do Senhor. A multiplicação dos pães. Um homem veio de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus pães da primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes do seu alforje. Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Disse, porém, seu servo: como hei de pôr isso diante de 100 homens? Ao que tornou Eliseu: dai ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobrejará. Então lhe pôs diante e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Capítulo não lido, capítulo lido. E assim vão-se os milagres do Senhor, um dia após o outro, cada vez mais, gente. Jesus é muito bom. A gente, porque não conhece esse Deus maravilhoso, não tem noção do que a gente tem. A gente não tem noção do Deus que a gente tem. Se a gente tivesse noção do Senhor que a gente tem, desse Pai maravilhoso, a gente teria muita coisa, gente. Nossa, a gente teria muita coisa do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Desculpa, gente, chegou coisa, nem sei por que chegou, se eu tô sem internet. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, entramos na tua santa presença. Oh, querido Deus, obrigada, Pai, por esse capítulo tão maravilhoso. Oh, Deus querido, abençoa, Senhor, os nossos corações, derrama sobre nós, Senhor, sabedoria e entendimento. Abençoa, Senhor, a nossa noite de sexta-feira, o nosso final de semana que está chegando. Cuida de nós, Senhor. O Senhor é o nosso Pai, é o nosso Mestre, é o nosso Deus, é o único Senhor e Salvador. Oh, Deus querido, abençoa a todos nós, derrama sobre nós, Pai amado, a tua santa proteção. Em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego a todos. Amém e amém. Graças a Deus, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou me despedindo de vocês. Gente, não esqueçam de compartilhar os vídeos. É muito importante. Compartilhar é uma coisa que vocês vão estar evangelizando, vão estar levando a palavra do Senhor à frente. E hoje em dia isso é muito difícil. Tem muita gente que não está evangelizando, não está levando a palavra do Senhor. E o Senhor logo está voltando, gente. E Jesus voltando, Ele quer um povo para Ele está buscando o povo para Ele. Então, a gente podendo ajudar ao reino, a gente ajuda, que é evangelizando, levando a palavra do Senhor. Então, compartilhem, gente. Compartilhe para que mais e mais pessoas conheçam esse Deus maravilhoso. Muita gente não tem noção do Deus que tem
e, no entanto, a gente tem e pode compartilhar. Tá bom, gente? Em nome de Jesus, eu me despeço de todos vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até amanhã. Deus é Deus. Não importa a circunstância.